O que é aterosclerose? Boa tarde, eu me chamo Rafael Oliveira e eu sou médico neurocirurgião. Talvez você não entenda muito bem o que é e o que significa o termo aterosclerose, mas logo você vai entender porque eu estou fazendo esse vídeo. A arteriosclerose ela é o precursor de diversas patologias vasculares, inclusive cerebrais, podendo ser a responsável pelo temido AVC, que nos termos populares a gente chama de derrame. Como eu vou usar muito esse termo durante os meus vídeos, eu achei conveniente eu esclarecer pontos fundamentais dessa doença para depois no futuro ficar mais fácil a gente criar um link entre as doenças cerebrais, a aterosclerose e alimentação. Por definição, a aterosclerose representa o entupimento parcial ou total de um vaso sanguíneo. Isso faria com que o fluxo sanguíneo tivesse certa dificuldade em vencer essa barreira e com isso ele não conseguiria chegar ao seu destino final, ou seja, ao órgão ao qual ele se destinaria para levar nutrientes e oxigênio. Qual seria o resultado disso? O resultado disso seria falta de sangue em determinado órgão ou tecido e isso geraria um termo que a gente chama em medicina de isquemia. No cérebro, a gente usa um termo bem conhecido para definir essa isquemia ou falta de sangue. Esse termo é acidente vascular cerebral isquêmico ou simplesmente AVC. Eu vejo seguidamente no meu dia a dia esse tipo de patologia. Pois bem, se a aterosclerose gera determinada interrupção sanguínea e com isso órgãos podem acabar sendo afetados, até de maneira muito grave, o que eu posso fazer para evitar que esse processo ocorra no meu corpo? Esse é o ponto mais importante de todos e gera inúmeras divergências entre vários especialistas. Muitos, e digo muitos especialistas, eles vão acusar as gorduras saturadas como o principal vilão e causador da aterosclerose. Dirão que se você comer menor quantidade de gordura saturada, você provavelmente irá evitar essa patologia. Que os alimentos gordurosos são os responsáveis por entupir os vasos sanguíneos e, aliás, a gente escutou isso nossa vida inteira, que as gorduras são o vilão da alimentação. E essa afirmação, que embasa atualmente muitos especialistas sobre a aterosclerose, é verdade? Não. Essa afirmação não é verdade. O processo aterosclerótico é um pouco mais complexo e não são bem as gorduras saturadas os responsáveis pelo entupimento do vaso. Se não são as gorduras saturadas, que eu sempre ouvi falar que entopem os vasos, quem são os responsáveis por esse entupimento? Vamos voltar um pouco no passado, na história da medicina, para a gente conseguir entender essa fisiopatologia. Tudo começou com um médico alemão chamado de Rudolf Virchow. Rudolf Virchow descobriu que a aterosclerose ela é secundária a um processo inflamatório nos vasos. Ou seja, alguma substância vai lá, irrita a parede do vaso e essa irritação começa a atrair outros elementos, entre eles a gordura, que circulam pelos arredores do vaso para tentar cicatrizar essa lesão inflamatória. Quando possível, para fazer uma comparação prática, observe um corte que você faz em alguma parte do seu corpo na pele. Inicialmente, esse corte irá sangrar. Quando você estancar o sangue, alguns momentos depois, irá aparecer sobre o corte um pequeno líquido transparente. Alguns dias após, vai começar a se formar uma casquinha que nada mais é que a aglutinação de elementos cicatrizantes. Depois de alguns dias mais, essa casquinha irá cair e a pele estará nova de novo. Ou seja, internamente ocorre mais ou menos a mesma coisa. Se forma uma casquinha no vaso irritado que contém, entre outras coisas,
a gordura saturada e essa casquinha pode, de acordo com a quantidade de substâncias que se juntam a ela, ir crescendo até fechar o vaso por completo. Está feita a aterosclerose. Mas, como a gente tem hoje em dia um pensamento anti-gordura muito forte, vários estudos foram feitos para tentar comprovar que o principal vilão da aterosclerose é a gordura saturada. Eu selecionei alguns estudos que, se você tiver interesse, você pode conferir no meu livro, que se chama Que Dieta Devo Escolher? E está disponível na amazon.com.br. Como esses estudos foram feitos de uma maneira metodologicamente tendenciosa e equivocada, eles comprovaram que realmente a gordura saturada gera a aterosclerose, mas sempre lembrando que eles foram feitos de uma maneira tendenciosa e metodologicamente inadequada, o que cientificamente compromete os seus resultados. Sem contar que esses pesquisadores que fizeram esses estudos tendenciosos ignoraram por completo a fisiologia e a teoria de Virchow. Eles foram, na prática, fazendo conclusões em cima de ideias iniciais equivocadas. Eu chamo isso de erro sobre erro. Fisiologicamente, o vaso sofre uma agressão de certas substâncias e esse processo irá gerar uma lesão na parede do vaso. Essa lesão ela passa a atrair elementos cicatrizantes, entre eles a gordura, para tentar formar a casquinha, para tentar corrigir esse defeito no vaso. E isso pode fazer com que o vaso acabe por entupir. Está pronta a aterosclerose. Mas então, qual é o principal fator causal da aterosclerose, se não a tão falada gordura saturada? Como eu quero vincular o processo aterosclerótico com a alimentação, eu vou enfocar primeiramente em uma substância determinada. Essa substância ela se chama LDL oxidado. Até infecções virais ou problemas imunológicos podem acabar desencadeando a aterosclerose. Mas a gente vai estar tratando, nesse caso, de uma situação que é totalmente casuística, ou ocorre ao acaso. Ninguém quer ter uma infecção viral ou ninguém pretende ter uma doença imunológica para gerar aterosclerose. Já a alimentação a gente consegue controlar e, tendo maior controle sobre a dieta, a gente pode, quem sabe, evitar processos ateroscleróticos futuros. O LDL oxidado, que eu citei anteriormente, ele é proveniente do LDL colesterol. O LDL colesterol é aquele mesmo que muitas pessoas, entre elas muitos especialistas, chamam de colesterol ruim. Ele não é tão ruim assim como dizem, eu apenas diria que ele é mal interpretado e entendida a sua real função. O LDL colesterol ele é muito importante, na verdade, para o seu corpo. Ele carrega gorduras através da circulação sanguínea que não conseguiriam realizar esse percurso se não fossem carreadas ao LDL colesterol. Com isso, vários órgãos e tecidos ficariam sem gorduras essenciais e poderiam ter um desenvolvimento prejudicado ou até mesmo um desenvolvimento de doenças. Rafael, pera lá, então eu não estou entendendo mais nada. Tá? Se o LDL colesterol é necessário, por que o LDL oxidado seria tão ruim para o corpo? Então seria correto, de repente, chamar o LDL de colesterol ruim? Não de novo. Eu quero deixar muito claro que o LDL colesterol e o LDL oxidado são duas substâncias bem distintas. Devido ao processo energético celular, o LDL colesterol ele é desfigurado, originando o LDL oxidado. Veja bem, ele é desfigurado. Alguma coisa ou alguma substância faz com que o LDL colesterol, que é muito importante para o nosso corpo, passe a agredir os vasos sanguíneos em sua forma modificada. Mas como que isso ocorre? A gente já ouviu falar muito em radicais livres. Aliás, eu já citei, já falei sobre os radicais livres em outros vídeos que eu fiz. Eles, a grosso modo, eles nada mais são que o lixo celular,
ou a sobra do processo energético celular. Quando a célula produz energia, o restante ou o lixo dessa produção de energia é chamada de radicais livres. Inclusive, eu fiz um vídeo que aborda bem diretamente isso aí, que é o que fala das vias energéticas celulares ou metabólicas. Aconselho para quem não viu, ver para poder esclarecer essa dúvida melhor. Os radicais livres, eles conseguem interferir na composição eletrônica de várias substâncias corporais. Em outras palavras, eles mexem nos elétrons de um determinado elemento e isso faz com que esses elementos fiquem mais reativos. Esse desequilíbrio eletrônico literalmente enfurece uma célula e ela passa a se grudar em tudo que está ao redor dela, podendo, em alguns casos, lesar outras substâncias importantes. Mas, como o nosso corpo é muito inteligente e muito bem concebido, ele possui mecanismos de defesa contra esses radicais livres. Caso você passe a produzir muitos radicais livres, esses mecanismos de defesa se tornam saturados e os radicais livres sobressalentes, ou seja, aqueles que não foram eliminados pelos mecanismos de defesa, passam a lesar outras células. Ok, Rafael, eu estou entendendo mais ou menos a dinâmica. Se eu produzir muito radical livre, eu irei danificar substâncias importantes para o meu metabolismo. Mas como que eu posso, com a alimentação, controlar a minha produção de radicais livres? De uma maneira bem prática, para você diminuir a produção de radicais livres com a alimentação, reduza drasticamente o consumo de carboidrato, principalmente carboidrato refinado. Ah tá, agora mesmo que eu não acredito. Antes eram as gorduras que eram ruins e poderiam entupir meus vasos. Agora as gorduras deixaram de ser ruins e os carboidratos se tornaram ruins. Será que isso é verdade? É verdade e eu vou explicar por que isso é verdade. Tá? A resistência à insulina gerada com consumo excessivo de carboidratos favorece o processo de oxidação do LDL. Aliás, tem vários estudos, cujo um deles eu vou deixar o link para quem quiser pesquisar mais a fundo, que mostram que pacientes diabéticos, que são aqueles que têm resistência celular à insulina, porque comem muito carboidrato, produz muita glicose, a produção de glicose gera um aumento considerável da insulina e a célula para de receber o estímulo da insulina para poder consumir a glicose e se tornam diabéticos, eles têm uma maior propensão à oxidação. Eu já falei bastante sobre essa dinâmica insulinêmica em outros vídeos. Quem tiver interesse pode conferir. A grosso modo, se você comer muito carboidrato, você estimulará uma maior secreção de insulina e com muita insulina a célula se tornará resistente à função desse hormônio. Então, existem estudos que mostram que pacientes diabéticos que possuem resistência à função da insulina têm maior predisposição à oxidação celular. Então, se você consumir muitos carboidratos, principalmente os refinados, você vai estimular a produção de radicais livres e vai interferir na dinâmica insulinêmica. Essas duas circunstâncias associadas, elas irão promover a oxidação do LDL colesterol e formar o LDL oxidado. O LDL oxidado vai lesar o vaso sanguíneo e iniciará um acúmulo de elementos que tentarão promover a cicatrização do vaso, entre eles a gordura. Está feita a aterosclerose. A vida inteira a gente ouviu falar que os responsáveis por entupir o vaso eram as gorduras saturadas. A gente tem que questionar mais as informações que nos são passadas, porque tudo tem uma explicação fisiológica. Tudo tem uma explicação fisiológica. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, eu já citei meu livro, que ele fala bem minuciosamente sobre toda essa dinâmica insulinêmica e de formação da aterosclerose, que se chama Que Dieta Devo Escolher e está disponível na amazon.com.br. Se você tiver alguma dúvida e quiser me escrever, o meu e-mail é rafael.neurocirurgia@gmail.com. Se você quiser acessar mais conteúdo sobre o assunto, disponibilizo no meu site,
que é o www.rafaeloliveiraneuro.com, que tem bastante material sobre o assunto, ou você pode se inscrever no meu canal do YouTube. Espero que tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.